e Boric, Gabriel Boric, o presidente do Chile, estão nos Trending Topics no momento por conta de uma resposta que o Lula deu nessa entrevista coletiva a uma fala de ontem do presidente do Chile sobre a Rússia, sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. E aí vocês estão vendo aí na tela a manchete: sequioso e apressado. Lula rebate Boric após fala do presidente chileno contra a Rússia. O Lula tem se notabilizado aí pela tentativa de mediar esse conflito, nessa guerra entre Rússia e Ucrânia, e nesse sentido ele não tem sido tão enfático nas críticas à Rússia, diferente de boa parte do mundo, né, já que a Rússia é o país invasor aí nessa guerra. E assim o fez em mais um episódio agora com o Boric. O Boric ontem tinha feito críticas à Rússia, né, e aí o Lula fez meio que críticas ao Boric por ter criticado a Rússia, basicamente. E chama a atenção que o Boric é um político de esquerda também, né? Ele é um político de esquerda tal qual o PT aqui no Brasil e ele lá no Chile. Vou colocar para vocês as falas aí, então, que viralizaram. Primeiro a fala do Boric, de ontem, e na sequência a fala do Lula, de hoje. Peraí. Acho que essa do Boric eu vou ter que dar uma atualizada aí. Foi. Importante que desde América Latina lo digamos con claridad. Lo que sucede en Ucrania es una guerra de agresión imperial inaceptable en donde se viola el derecho internacional. Y entiendo que la declaración conjunta está trabada hoy día porque algunos no quieren decir que es la guerra contra Ucrania. Estimados colegas, hoy día es Ucrania, pero mañana podría ser cualquiera de nosotros. En esto no dudemos por complacencia que se puedan tener en uno u otro momento con cualquier líder. Da lo mismo si cae bien o cae mal el presidente de un país. Lo importante es el respeto al derecho internacional. Y acá se ha violado claramente el derecho internacional, no por las dos partes, por una parte que es invasora, que es Rusia. Y eso yo creo que es importante que lo digamos claramente, para poder avanzar en acuerdos. Então, essa fala do Boric aí, né, pedindo uma união da América Latina para o entendimento de que a Rússia é culpada pela guerra e ponto, independentemente do que você pensa sobre a Ucrânia, sobre o presidente da Ucrânia, sobre qualquer coisa nesse sentido. E aí o Lula foi questionado, já que o Lula é um dos que tenta, na mediação do conflito, ali, fazer poucas críticas à Rússia, né? E aí ele deu a seguinte resposta hoje na entrevista coletiva. The president of Chile yesterday, Gabriel Boric, said that it was sad that Latin American leaders spent 2 days debating whether this was a war in Ukraine or against Ukraine. And he also said that today is Ukraine, maybe tomorrow is us. Hoy es Ucrania, mañana nosotros. Podría ser nosotros. Do you share his view of how the summit went? Do you think it was sad that you spent 2 days debating this issue? Primeiro, não se passou o dia discutindo a Ucrânia. Sabe, todos nós sabemos o que pensa a Europa, sabe do que está acontecendo entre Ucrânia e Rússia. Todos nós sabemos o que pensa a América Latina. Eu não tenho por que concordar com o Boric, é uma visão dele. Eu acho que a reunião foi extraordinária. Foi extraordinária a reunião. Possivelmente, sabe, a falta de costume de participar dessas reuniões faça com que um jovem seja mais sequioso, mais apressado. Mas as coisas acontecem assim. A reunião foi, do meu ponto de vista, extraordinária. Eu já tive a pressa do Boric. Eu, no meu primeiro ano de mandato, eu ia para uma reunião do G7, que eu fui convidado em avião, e eu queria que a coisa fosse decidida tudo ali naquela hora. Não tem que decidir porque o Brasil precisa, tem que decidir. Não, mas ali não é só o interesse do Brasil. Ali, ontem a gente estava discutindo a visão de 60 países e, portanto, a gente tem que compreender que nem todo mundo concorda com a gente, nem todo mundo, sabe, tem a mesma pressa, tem a mesma visão sobre qualquer coisa. Então, eu acho que a reunião foi muito importante. Eu acho que a reunião sobre a Ucrânia foi, sabe, no momento certo, no tempo certo, sabe, não teve nada que a gente já não soubesse. Não teve nada que a gente já não soubesse. Então tá aí a fala do Lula, né? Ele basicamente dá aquela carteirada da idade, né? Tipo, pô, eu sou um político muito mais experiente, eu sei o tempo das coisas, e o Boric tem 37 anos, é o presidente do Chile, ele é muito novinho nesse sentido, né? Pro âmbito político.
E aí Lula falou, pô, calma, as coisas vão acontecendo no seu tempo aí. Foi a resposta que o Lula deu. E aí, no Twitter, você tem as diversas reações de quem meio que concorda com o Lula, quem discorda mais dessa reação do Lula ao Boric. Esse perfil, por exemplo, escreveu: até o Boric, que tem os 2 pés esquerdos, conseguiu ser mais sensato que o Lula e condenou a invasão da Ucrânia pela Rússia. Por outro lado, quem ficou um pouco mais aí do lado do Lula nessa história, brincou ali, compartilharam até um meme. Lula meteu um "não tenho paciência para quem tá começando" pro Boric ao vivaço, em referência a Suzana Vieira, né, que viralizou há uns bons anos aí, acho que numa entrevista do Vídeo Show, que uma repórter chegou ali meio nervosa conversando com ela, tal, aí ela pegou o microfone e não tem paciência para quem tá começando. E o Boric, nesse sentido, na opinião do Lula, tá cometendo esses deslizes aí de ser muito apressado, de estar indo com muita sede ao pote, o pote, nesse caso, uma reunião como essa lá de Bruxelas, por ser ainda muito inexperiente na política. Então aí os 2 lados dessa história para vocês, então, e o porquê das hashtags Lula e Boric